Boa tarde. A próxima mesa será Propostas e Desafios para a Saúde da Criança e do Adolescente. A proposta para o encontro de hoje é a apresentação do trabalho do grupo de profissionais que atuam ou atuaram com crianças e adolescentes no SUS Campinas, para aquecer uma conversa sobre os desafios no atendimento da criança e do adolescente no SUS hoje. Para tanto, será apresentado um vídeo produzido pelos educadores sociais Ney Moraes e Margarete Morelli. Os mediadores da mesa serão Fernando Chacra e Carolina Helena Moraes Colombini. Carolina é psicóloga do Serviço de Saúde Cândido Ferreira e coordenadora do CAPS Espaço Criativo de Campinas. Fernando Chacra é pediatra da Unicamp, que atua em centros de saúde com alunos de medicina e residentes de pediatria, e é médico da Secretaria Municipal de Saúde, atuando nos SETs com educação em saúde. Nesses anos todos, né, a gente tem observado necessidades bastante significativas da população, uma população que tem carências múltiplas, né, e conta com o SUS como um esteio seguro de atendimento para suas necessidades de saúde. Esse trajeto de tanto crescimento, criatividade, desafios, sempre em busca de ofertar melhores condições de saúde e atenção a toda a população. Saúde como um direito universal. Gostaria de lembrar que Campinas foi a primeira cidade do Brasil a assinar o convênio SUS com o Ministério da Saúde. E no SUS, que foi um grande avanço de política pública na atenção à saúde, a gente pôde desenvolver toda a atenção integral aos pacientes, aos cidadãos. E as crianças, sempre com um olhar ampliado para essas crianças, com o olhar dessas crianças que estão dentro de uma família, estão dentro de uma sociedade, estão numa escola, e como é que a gente trabalhava integralmente essas questões. Várias mudanças a gente tem visto no perfil de cuidado das crianças e dos adolescentes, dentro das famílias, as dificuldades, a questão, né, do desemprego, de violência, né, do tráfico de substâncias, os bairros extremamente inseguros, né, e atualmente a questão também das mídias sociais, do tempo de tela que as crianças enfrentam, né, constantemente. A gente sabe que hoje as crianças enfrentam vários desafios, né? São tempos imprevisíveis e difíceis. Temos ainda muita desigualdade social, miséria, violência, serviços e políticas públicas com várias fragilidades e a própria vivência da infância nos dias de hoje, que já é diferente da infância de tempos atrás. Tudo isso gera inúmeros desafios para o atendimento, para a compreensão dos problemas, das necessidades de saúde, que cada vez mais a gente percebe não podem ter outro tipo de abordagem que não seja biopsicossocial, né? Lembrando que o conceito de saúde da OMS, né, é um bem-estar biopsicossocial. Talvez seja isso que as pessoas estejam buscando e seja isso que nós tenhamos que tentar fazer, né?
e exercer. E hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho a questão da atenção básica dos centros de saúde e como a gente e pode ser mais potente no acompanhamento das crianças e dos adolescentes nas nossas unidades. Eu tenho para colocar da grande potência que o SUS tem no atendimento de crianças e adolescentes, principalmente ao fato de poder trabalhar com grupos de crianças de forma lúdica e com jogos, e de adolescentes nas rodas de conversa, e a possibilidade de trabalhar com dinâmicas de grupo e com atividades de expressão e arte. E a outra potência é o trabalho com famílias, com grupos de famílias, onde a gente acolhe as angústias e as dificuldades que a família tem enfrentado com lidar com seus filhos ou com seus netos, e a gente vai trabalhando e tentando, junto com as famílias, entender essa fase do desenvolvimento que a criança está ou o adolescente está. O que é possível esperar nesse momento, né? E como lidar com as dificuldades que cada um tem apresentado, de uma forma a despertar a potência da criança e do adolescente nesse momento da fase que eles estão. O acompanhamento do pré-natal, esse acompanhamento hoje pela enfermagem, ele está mais focado na primeira consulta de pré-natal, mas a gente já teve um acompanhamento compartilhado, muito mais efetivo, né, com a equipe interdisciplinar em outros momentos. Algumas unidades ainda conseguem fazer isso de forma mais qualificada, mas muitas delas já não mais. E depois a gente vê o porquê disso, né? Qual que é o desafio para a gente qualificar isso. Esse pré-natal é um pré-natal que precisa empoderar, que precisa informar a parturiente e apoiar a família para que a gente caminhe para um parto natural, para que a gente caminhe para uma amamentação duradoura. Por exemplo, eu poderia falar sobre a questão do percentual de parto normal, né, em Campinas, que dentro do SUS não tem ficado muito mais do que, atingido muito mais do que 50%, e no privado muito pior, né, nem 20% dos partos sendo normais. Eu poderia também falar de algo assim, crucial nesse momento, né, em termos de saúde pública, que é o atendimento ao binômio mãe-bebê do 3º ao 5º dia de vida, né? Tão importante para apoiar a mulher para o sucesso da amamentação, naquele momento assim, bem precoce, onde as dificuldades da amamentação aparecem, e também uma ação importante para a prevenção de morte materna e neonatal. Mas que em Campinas nós não temos conseguido mais do que 20% dos binômios mãe e bebê sendo atendidos, e ainda na primeira semana de vida. Né? Com relação às crianças pequenas, né, o trabalho de puericultura, que eu nem gosto muito desse termo puericultura, porque não se trata de transmitir uma cultura para o outro que não tem cultura, né, mas sim uma capacidade de compreensão, né, das dificuldades que são enfrentadas pela população no processo de cuidar das suas crianças, né, das suas necessidades básicas, das suas necessidades de apoio social, de creche, de educação de qualidade, né? Para essas crianças, o quanto mais precoce possível o atendimento ocorrer, né, a gente sabe que os erros, as falhas, as dificuldades com relação ao aleitamento materno, ao vínculo mãe-bebê, ao apoio que uma mãe precisa, né, para cuidar da sua criança, pode ser superado, né? Além disso, a gente sabe, né, a importância de fazer a visita a essa família na primeira semana da chegada desse recém-nascido. Numa visita
que precisa priorizar o levantamento de necessidades e o plano de apoio para esta família. Então, é um momento delicado que pode trazer necessidades diferentes de acordo com a vulnerabilidade familiar, de acordo com o momento que a família está passando, e que precisa ser um atendimento interdisciplinar e um atendimento compartilhado com a família. Nessa hora, o que a gente procura, além de montar o plano de apoio, é também captar esta criança para as nossas ofertas de acompanhamento e desenvolvimento, vacinação e outras ofertas que a gente já tem estruturado de forma daí mais coletiva nos serviços. A outra potência que a gente tem é o trabalho em parceria com outros profissionais da saúde, com agentes de saúde, enfermeiros ou técnicos de enfermagem e os médicos. E assim trabalhar junto de uma forma a ajudar tanto as crianças como as adolescentes e suas famílias a se desenvolver da melhor forma possível, numa visão não medicalizante que já vai dando o diagnóstico, e sim potencializar o que há de melhor nessa fase, para que cada um vá se desenvolvendo da melhor forma possível. Já na fase etária do escolar, né, as questões da escolarização precisam ser tratadas com desmedicalização, não patologização, com estratégias de trabalho em grupo, de compreensão do que está ocorrendo. Entre tantas ações possíveis, na construção dessa história, coube a mim e minhas companheiras de jornada a criação de um equipamento público de saúde que lidasse de uma forma ampliada com as queixas de escolarização, que eram cruamente impressas em crianças e adolescentes como distúrbios e transtornos. Grandes rótulos que traziam associados a eles sofrimento e despotencialização. E esse equipamento, o SADA, funcionou por décadas, desde meados de 80, com a concepção da despatologização da vida de crianças e adolescentes, buscando a desconstrução desses estigmas e preconceitos a elas impingidos, E foi um equipamento que passou por imensos desafios, bem como nós, os profissionais que neles atuamos. Atuando na área da saúde mental, no que então hoje se chama de Rede de Atenção Psicossocial, sobre a potência do Sistema Único de Saúde e sobre a potência da política de saúde mental. Mas fiquei pensando que talvez o que valesse mais a pena eu dizer é que os serviços que atendem hoje as crianças e os adolescentes, eles são serviços que cuidam de pessoas, sujeitos com transtornos mentais graves da infância e da adolescência. Pessoas que anteriormente, ainda crianças e adolescentes, eram internados em hospitais psiquiátricos, e quando a gente fechou os hospitais aqui em Campinas, haviam pessoas morando lá há 30 anos, 40 anos, algumas que haviam sido internadas ainda na infância. E hoje, atuando nesse serviço, vejo a potência dele, vejo o quanto a gente cuidar das crianças e dos adolescentes tem um efeito importante para a vida deles, e isso só é possível porque é feito em equipe interdisciplinar, uma equipe composta por diversos profissionais. O NASF é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. É uma equipe de atenção básica prevista nas políticas públicas que conta com profissionais de diferentes áreas e especialidades para dar suporte técnico para as equipes de saúde da família. Isso significa o quê? Significa que você pode ter a existência de várias profissões atuando no ambiente real de vida das crianças, em parceria com a saúde da família, com as escolas e com a assistência social. O que, aliás, essa dedicação e competência, eu acho que é a marca dos trabalhadores do SUS Campinas.
E nenhum outro serviço, nenhum convênio, nenhuma rede particular oferta isso, porque isso não dá lucro, isso só pode ser direito a cuidado. O recurso que nós temos é o trabalho intersetorial com a assistência, com a educação, com a cultura e com o esporte. Para que tudo isso dê certo, a gente tem um maior desafio de todos, que é implementar e propiciar uma gestão participativa, onde os usuários e os trabalhadores possam, juntos, identificar as demandas do território, no território onde eles trabalham, onde eles moram, e juntos pensar quais são as ações mais efetivas que os serviços podem oferecer para enfrentar as dificuldades da vida, do dia a dia, nesses territórios. O que hoje a gente tem? São os espaços, né? São os grêmios estudantis, são os conselhos de direito, já está previsto na Constituição a existência do conselho. E ele tem que contar com a participação de adolescentes e de crianças. Obviamente com metodologias próprias, porque não adianta você colocar uma criança e um adulto na mesma sala e esperar que eles vão ter os mesmos processos de expressão, os mesmos processos de construção da sua visão. Também participei de uma forma que achei muito interessante, que eu acho que é importantíssima, que é a construção deste trabalho não foi só feita através dos profissionais da área de saúde, mas também da própria população, através dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos locais. Nós temos conselhos distritais e locais nas unidades de saúde, onde deveria ser implementada alguma estratégia que possibilitasse a participação de crianças e a inclusão de adolescentes nos processos de eleição de conselheiros. Você imagina só, estou falando de participação do adolescente. Eu quero trazer para os conselhos adolescentes que representam movimentos sociais, quilombolas, indígenas, processo educativo. Aí beleza, eu trago eles para o conselho. Só que quando eles chegam no conselho tem uma linguagem super difícil. O adolescente ele não vai conseguir se desenvolver lá dentro, vai ser muito difícil para ele. Comunicação não como algo, né, que é uma transmissão, uma orientação, um saber de alguém para quem não sabe, né, mas sim uma comunicação de fato, como Paulo Freire propunha, um diálogo, né, uma capacidade de escuta, um silenciamento no momento da escuta, para que a gente possa, né, de fato, sentir e compreender o que o outro tem para nos trazer. Tanto isso dentro da equipe, como na relação com os próprios usuários que nos procuram. Isso é importante porque aí a gente ouve a necessidade, ouve o que é preciso. E é assim foi e é assim que deve ser construída uma política pública. Ouvindo a população, ouvindo as pessoas que vão utilizar esses serviços. Política tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com o meu futuro, o meu presente, com a escola que eu estudo agora, com a saúde que eu tenho agora, com o transporte público que eu tenho acesso agora. E esse adolescente, ele precisa entender isso. É muito engraçado quando a gente fala no futuro, mas nós somos o presente também. Imagina se a gente não vai se colando nos espaços. Mesmo que a gente tenha pouca representatividade, a gente está tendo porque a gente está colando nos espaços. Tudo a gente precisa estar se preparando. Para isso, a gente precisaria que um governo democrático e participativo, né, criasse mais estruturas, apoio, criasse NASFs, né, possibilidades de ampliar essa clínica com equipes multiprofissionais, que a gente conseguisse atuar já com o que temos, né, podemos potencializar muito, né, e criando mais possibilidades de interlocução e de capacidade de escuta. Tá?
Estou bem entristecida com tudo que tem acontecido no nosso país, com o descaso que a gente tem visto na área da saúde. Quem sabe, se a gente, de novo, fizer escolhas, boas escolhas, a gente não vai ter de volta aquilo que foi prometido, que eram os royalties da Petrobras, servir para educação e saúde, né? E não para um serviço privatizado. Precisamos saber escolher os nossos políticos, saber escolher aqueles que estão vinculados realmente com a atenção à nossa população. Só que nós temos que entender que nós estamos sendo tocados toda hora. É toda hora retrocesso de direito naquele Congresso conservador. É retrocesso em tudo hoje em dia no Brasil. Enquanto a gente não se mobilizar, não parar e não falar chega disso. Crianças e adolescentes são tratadas no Brasil, desde 1988 com a Constituição, como cidadãos inteiros, não como futuros cidadãos. São cidadãos desde o nascimento. Isso significa que eles têm direito, no Sistema Único de Saúde, ao mesmo conjunto de proteções que todos os demais cidadãos detêm. E também, e mais do que isso, que crianças e adolescentes devem ser tratados com prioridade absoluta, porque é o que diz a Constituição em relação ao atendimento à criança e adolescente em todas as circunstâncias. Eu sou Carol, sou psicóloga. Salve, pessoal. Meu nome é Paulo Bonilha, eu sou médico pediatra, sanitarista. Olá, meu nome é Manuela, eu sou psicóloga. Olá, eu sou o André May, eu sou terapeuta ocupacional. Olá a todos, meu nome é Alexandra, eu trabalho há mais de 20 anos no SUS Campinas. Eu sou Rosângela Vilar, psicóloga. Alô, aqui é Fernando Chakra, eu sou pediatra. Olá, meu nome é Priscila, eu sou pediatra. Então, já boa noite para todos e todas, tá? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar nesse festival, de ter sido convidado pela Beth, pela Lu, por toda a equipe, Ana Cris, todo mundo que estava envolvido, tá? E dizer que estou triste por não estar presencialmente, né? Estou sentindo muita falta de todos, poder dar um abraço, dar um beijo, mas essa é a condição que a gente está vivendo nesses 30 anos de SUS, né? Essa situação de pandemia que faz nos colocar na posição da população que a gente atende no SUS, né? Essa situação de vulnerabilidade, de risco. Eu acho que pela primeira vez, eu pelo menos estou sentindo corporalmente, fisicamente, o que, né, a população sente no cotidiano, né? E gostaria, então, de falar um pouquinho aí sobre essa mensagem que esse grupo incidental, que eu gostaria de chamar assim, né, para criar esse vídeo, né, fez um esforço grande, né, a partir desse convite da Beth, a gente foi se convidando e pedir desculpas para muitas pessoas que fazem parte da saúde da criança, do adolescente no município, e que a gente não conseguiu acessar a tempo para participar, e que a gente deseja muito que esse vídeo seja só um disparador, né, para futuras conversas, que a gente consiga se reaproximar, né, se reencontrar, buscar uma rota, né, comum para todos nós, né. E comentando o vídeo, né, eu acho que a gente tocou em alguns aspectos que chamam bastante atenção para quem cuida de criança e de adolescente, para quem está
com a população, né, defendendo a vida de todos, né, direito, seja preto, seja branco, seja pobre, seja pessoa que perdeu convênio e vai para o SUS, todo mundo que a gente, né, que esteja, quanto mais gente no SUS, melhor, mais força para todos nós, né, e sem que isso comprometa a questão da equidade, né, que é essencial, como foi colocado, né, a gente só vai ter universalidade, talvez a equidade, esse foi um aprendizado que eu tive na palestra anterior, né, se a gente olhar, né, para a importância da equidade, né, da gente realmente valorizar e tentar transformar e cuidar com toda a nossa potência de quem mais precisa, né. E dentro desses desafios, né, acho que tem toda essa questão né, social que nós estamos vivendo, de crise mesmo, econômica, né, ética, né, uma perda de rota nos caminhos políticos que o país vinha tendo, né, e que isso, não tem dúvida que atinge a política pública, né? Para mim, política pública é o que acontece na ponta, no dia a dia, tá? Eu gosto muito de falar isso para alunos, para todo mundo. Não adianta nada ter uma bela política no papel, tá? Se a gente lá na porta diz não, se lá na porta a gente não consegue ser criativo, dar solução para transformar a realidade, cuidar com equidade. Equidade acontece ali, né? Na porta, no olhar, né? Na hora que a gente olha, na observação, nas situações mais pequenas do dia a dia, tá? E então, é fundamental isso, a gente recuperar esse sentido do acolhimento, né, e do vínculo, né? São duas coisas que muita gente acha que são incompatíveis. Se eu acolho demais, eu não consigo criar vínculo. Pelo contrário, quanto mais eu acolho, mais possibilidade de criar vínculo eu tenho, né? Mais eu gero essa força. E outra questão importante que acho que essas falas nos trouxeram foi a questão da despatologização, né, da desmedicalização. Na conferência anterior, a Cíntia falou muito a questão dos diagnósticos, o quanto que a gente é reduzido a um diagnóstico, a um transtorno, a um distúrbio, né, que nós, como profissionais, eu gostaria de falar para todos os pediatras, todo mundo que trabalha com saúde da criança, né, que a gente seja capaz, né, de não dessubjetivar, não virar um DSM qualquer, tá? Não virar um livro acadêmico, mas sim um sujeito, né, capaz de se sensibilizar pelo outro e perceber o que o outro necessita, o que ele está querendo nos comunicar, e para isso a gente precisa saber se comunicar, precisa saber ouvir, né? Tanto promovendo um silêncio interno que nos permita, né, ao nos silenciar, conter tudo aquilo que a gente quer, né, transmitir sempre, de orientar, e a gente se perde, porque a gente não consegue ouvir, tá? E que a gente se disponha, cria essa disposição para entrar em sintonia com o outro, né, para entrar realmente numa escuta com o coração, muito mais com o coração do que com o ouvido, né? Outra questão que eu acho que é muito importante é essa questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente saiba, né, utilizar o ECA como proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e não como muitos, né, propõem, de uma defesa da sociedade contra a marginária, contra, né, quem eu não aceito, né, no palco político desse país, né? Então, muitas vezes a gente recebe aquelas cartas, né, intimando a gente a atender, vamos pegar e vamos ver o que aconteceu, por que se chegou a essa situação, vamos cuidar, né, para promover, para melhorar essa situação dessa família, e para isso a gente precisa ter equipe, a gente precisa ter apoio, precisa discutir os casos, né, aprofundadamente, precisa de intersetorialidade, né, precisa ter espaço para conversar junto, e aí vem uma política, né,
que precisa de gestão, né, para promover uma ação cotidiana que se torne política pública mesmo. Política pública é o que ocorre no dia a dia, né? Então, vamos lutar por isso, né, por um ECA protetor e não um ECA, né, denunciante, um ECA, né, persecutório, sei lá que palavra usar. Tá? E a questão da abordagem, né, psicossocial, eu incluiria o biopsicossocial, estou tentando resgatar muito isso, né, que o sofrimento, tanto físico como mental, não dá para se separar, tá? E essa definição da OMS, acho que ela nos ajuda, e que eu acho que é algo que a gente precisa estar sempre buscando, que a gente precisa, né, e olhar, né, e é um saber que o Brasil tem construído, né, com os CAPs, a política de saúde mental, né, gostaria muito de ter a Carol aqui para poder conversar com ela sobre isso, né, onde começa a saúde mental, né, começa no cuidado, né, da gestante, começa no parto humanizado, começa na puericultura precoce, no primeiro minuto de vida, né, no acompanhamento do desenvolvimento, né, sempre com sensibilidade, com capacidade de escuta, com capacidade, né, de participação, de inclusão, né, essa questão que o Ney traz da importância da participação da criança e do adolescente, também, né, né, que essa conscientização, né, de que a política faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Tá? Muito obrigado, era isso que eu queria estar comentando aqui. Tá? E me coloco à disposição, então acho que todo o grupo também se coloca para prosseguir essa conversa em outros momentos. Quer comentar um pouco, Ney? Pode ser. Então, eu acho que um dos aspectos que a gente precisa avançar muito, e a minha fala no vídeo foca muito nisso, é a questão de que criança e adolescente precisam ser incluídos como atores do controle social do SUS. É uma dimensão do direito da criança e do adolescente que a gente precisa avançar muito, precisa trabalhar muito como é que a gente garante isso, que é o direito deles falarem por si. Como é que a gente, nas unidades básicas, como é que a gente, na rede toda, constrói mecanismos para que os adolescentes estejam nos conselhos locais, estejam nos conselhos distritais, e como é que a gente pensa mecanismos para que as crianças também possam participar. Porque é assim que a gente vai construir o direito do SUS, a permanência do SUS, a sobrevivência do SUS, depende da sociedade ter voz no SUS. E crianças e adolescentes são os atores estratégicos para a longa duração do SUS. Então, essa é uma das coisas que eu achava que era importante falar, que está nesse mesmo campo da desmedicalização, no mesmo campo da despatologização, da universalização, a coisa da garantia de direito, do acesso para criança e adolescente, independente do adulto estar junto, é uma coisa que a gente precisa fortalecer na rede básica. E eu acho que, assim, registrar que, com tudo isso, o SUS é uma imensa conquista para as crianças e para os adolescentes. Sem o SUS,
crianças e adolescentes estariam muito mais vulneráveis, muito mais expostas à violência da sociedade, à marginalização da sociedade, à exclusão. E aí, considerando o que o Fernando falou, de que as vulnerabilidades de crianças e adolescentes são diferentes por classe, por gênero, por etnia, por grupos sociais que se diferenciam e que a gente precisa pensar mecanismos de equidade também nesse campo. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer. E reforçar o que o Fernando falou. Esse vídeo é uma primeira experiência nossa de reconstrução de um grupo que foi muito potente no SUS Campinas, nessas 2 primeiras décadas do século XXI, que era a Rede da Criança e do Adolescente, que a Rosângela, que o Fernando, que a Margarete, e várias pessoas tiveram uma atuação muito importante e que, nesses últimos anos, por uma ação de desmonte do governo, se esvaziou. E que a gente precisa reconstruir como uma rede nossa, uma rede de resistência, uma rede de fortalecimento e uma rede de defesa do SUS. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer, um pouco isso que eu gostaria de marcar, que assim, a sobrevivência, a resistência do SUS depende de cada um de nós. E a gente tem que estar junto nessa luta. E com isso eu concluo. Obrigado. Para encerrar, ler um poema do Paulo Leminski, que eu acho que é muito metafórico para o momento que a gente está vivendo. Ele mexeu muito comigo essa semana. E eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem, né? Ele fala assim: um poema que não se entende é digno de nota. A dignidade suprema de um navio perdendo a rota. Né? É a mesma dignidade de um navio perdendo a rota. Um poema que não se entende. Né? E hoje a gente, nesses 2 dias, vimos muitos navios que estão procurando reencontrar sua rota, ou a gente encontrar uma nova rota comum para todas nossas, mas que não perde a dignidade, né? Então, é isso que eu queria deixar aí para vocês. Beijão para todos, tá? Beijão, Fernando. Agradecer muito a vocês, que se empenharam muito para fazer essa live para a gente. Ficamos assim, muito comovidos com todo o material que vocês trouxeram, que produziram. Muito, muito obrigada. E queria muito também aproveitar para pedir desculpas, né, ao público e a vocês que estão nos acompanhando, e você aqui com a gente, porque tivemos muitos problemas, né, técnicos, mas tudo foi resolvido e deu tudo certo. Muito obrigada. Legal. Muito bom. Beijos, viu? Até mais. Beijos.